Bom, pessoal, nós vamos dar início, né, ao nosso conteúdo mesmo de cirurgia, complementando aquela primeira aula. Então, na primeira aula a gente falou sobre a história da cirurgia, como é que aconteciam as infecções, né, qual era o método usado pelos médicos para poder passar o conhecimento, como os doentes morriam, né, por infecção, eles não tinham controle de nada disso. Então a gente fala, né, que a cirurgia em si, o que ela é? Ela vai tratar alguma coisa. Pode ser uma doença, pode ser estética, pode ser lesão, né? A gente pode ver, né, de fato, o que precisa ser corrigido ou não. Pode ser realizada, né, no hospital, no ambulatório ou no consultório, isso vai depender do tipo de cirurgia. Então, quando eu tô falando de uma cirurgia grande, eu tô falando de uma ortopedia, de uma apendicectomia, né, de uma colecistectomia. Quando eu falo de ambulatório, pode ser uma excerese de alguma lesão de pele, alguma coisa assim mais simples. E de consultório pode ser também, né, uma retirada de pinta, alguma coisa assim que entra na parte da cirurgia. Relembrando um pouquinho, né, a gente tem o que é a urgência e emergência. Então, nas cirurgias, a gente vai ver que elas podem ser caracterizadas como urgência e emergência. Então, emergência, o que é? Tudo aquilo que implica em risco iminente à vida do paciente. Tem que ser resolvido imediatamente. A solução é essa. Já uma cirurgia de urgência não apresenta o risco mesmo de vida, porém deve ser resolvida a um curto prazo, né? O atendimento é a curto prazo. Então, para poder ilustrar para vocês, uma cirurgia de urgência é uma cirurgia de apêndice, né? Uma cirurgia de hérnia que ela pode estar encarcerada. Então, isso tudo demanda urgência. O que seria uma cirurgia de emergência? É um politrauma, uma fratura exposta que precisa levar o paciente imediatamente para o bloco, porque ele tem risco de vida por causa de sangramento e de grande perda de líquido, né? Então, os tipos de cirurgia que a gente tem: cirurgia de urgência, como eu falei, o atendimento é muito rápido, mas não implica, né, em risco para o paciente. E a de emergência, que é uma ferida por arma de fogo, e ela também pode ter dois caráteres. Ela pode ser eletiva, que são as cirurgias programadas, né? Então, vamos supor, eu vou programar uma cirurgia de retirada de amígdala. Então, eu vou marcar lá, isso tudo é muito programado, né? Quando eu vou fazer nas minhas férias, enfim, é quando a gente marca. E a cirurgia de urgência, né, é aquela que o médico fala com a gente que a gente tem que fazer naquela hora e pronto. A finalidade da cirurgia, ela pode ser diagnóstica ou exploratória. Então, aí na imagem a gente vê, né, uma parte interna, isso aí é uma laparotomia exploradora. Então, o que eles fizeram, né? Provavelmente eles iam biopsiar algum lugar aí e eles tiveram que abrir o paciente para ver toda a cavidade abdominal dele. Nesses casos de cirurgia diagnóstica ou exploratória, muitas das vezes acontece em pacientes oncológicos, né, que estão tratando algum tipo de câncer, isso pode vir a acontecer. A finalidade das cirurgias, né? Então, a cirurgia ela pode ser de qual tipo? Ela pode ser curativa, para correção de alguma alteração, tipo retirada de amígdala, cisão de tumor, fimose também entra como curativa, reparadora, quando eu vou reparar uma ferida, então eu vou fazer um enxerto, tive uma queimadura na mão, vou precisar fazer um pouco de enxerto, né, de pegar a pele de um lugar e passar para o outro. Reconstrutora ou cosmética, então vale, né, a mamoplastia, o silicone, a rinoplastia, que é a modelação do nariz. Isso tudo a parte da reconstrutora é quando a gente está falando de reconstrução de mama pós-pacientes oncológicos, né, que fizeram uma mastectomia. A paliativa é para aliviar a dor ou corrigir algum problema. Normalmente a gente também relaciona a paliativa
muito com os pacientes oncológicos, porque às vezes nós temos um tumor muito grande e esse tumor está comprimindo. Então, a gente precisa tirar uma parte do tumor para o paciente ter uma sobrevida melhor, para ele conseguir, né, ter alguma qualidade de vida mediante a doença. Outro tipo de cirurgia paliativa também que a gente pode ter é uma retirada de próstata, que está muito aumentada e está impedindo o paciente de urinar. Já é um paciente oncológico, já é um paciente acometido, mas que isso vai trazer um certo alívio para ele. Retirada também total de um membro ou as ostomias, né? Que são cirurgias paliativas. Então, a gastrostomia, a traqueostomia são cirurgias paliativas que vão dar uma qualidade, uma sobrevida bacana para o paciente. E aí, em toda cirurgia, a gente precisa saber o potencial de contaminação dessas cirurgias. Então, eu posso ter cirurgia limpa, né, realizada em tecido estéril ou de fácil descontaminação. Então, ovário, cirurgia cardíaca, são cirurgias, pessoal, que são cirurgias limpas. Neurocirurgia, que todo o meu tecido a ser explorado, ele é estéril e eu não posso de maneira alguma contaminá-lo, porque eu vou causar uma contaminação pós-operatória. As potencialmente contaminadas ocorrem em tecidos de difícil descontaminação. Então, o trato digestivo, respiratório e urinário, eles já têm uma colônia de bactérias que é próprio do sistema. Então, as gastrectomias, a redução de fratura exposta, hemorroida, né? Elas são potencialmente contaminadas. E quando eu falo de contaminação de cirurgia, eu tô falando de presença de pus, aquela penetração de trato biliar, né? Geniturinário, na presença de bile, urina infectada, colecistectomia, quando a vesícula já está tomada por um processo inflamatório. Então, os tipos de cirurgia, inclusive o potencial das cirurgias, vai me falar qual que é o tipo de limpeza que eu tenho que fazer após cada cirurgia. Então, uma cirurgia limpa, a limpeza dela entre uma cirurgia e outra é diferente da cirurgia que é potencialmente contaminada e a contaminada. Então, muitas das vezes, eu vou ter uma limpeza terminal, né? A maioria das vezes, óbvio. Em cirurgias potencialmente contaminadas, eu faço uma limpeza terminal, que é o que a gente vai ver mais pra frente. E as cirurgias infectadas, que são realizadas quando eu tenho um debridamento de pé diabético, que tá com aquele pus, que tá com tecido necrótico, que tem todo um acometimento de tecido ali mesmo, que tá com ferida suja, que tá com odor, tudo isso, ele faz, né, a minha cirurgia ficar infectada. Então, cirurgia no reto, no ânus, com pus, nefrectomia com presença de infecção, às vezes o paciente teve uma hidronefrose, né, que é acúmulo de água nos rins, né, teve uma obstrução, então teve que retirar o rim, fez uma nefrectomia, uma curetagem também infectada. Então, isso tudo vai contar pra gente qual que é o tipo de limpeza que nós vamos fazer depois. Bom, essa, né, é a complementação da aula que eu falei pra vocês, tá? E aí, agora, a gente vai entrar naquela aula, naquele outro conteúdo que eu mandei pra vocês no e-mail também, ó. Então, é a aula 3 aqui. E depois a gente tira algumas dúvidas sobre os exercícios que eu mandei pra vocês, tá? Então, ó, agora a gente vai entrar em algumas atribuições de como circular uma sala cirúrgica, né? Quando a gente fala assim, circulante de sala, eu tô falando da equipe de enfermagem que trabalha dentro da sala cirúrgica, da sala de operação.
Eu tô falando de enfermeiro, eu tô falando de técnico, né? Na época que os auxiliares ainda existiam no bloco, né? Porque a maioria das instituições hoje optam por enfermeiros assistenciais, porque eles conseguem fazer um maior número de procedimentos mais complexos que essa cirurgia exige. Então, algumas atribuições da equipe cirúrgica, né? Por exemplo, o técnico de enfermagem. Ele tem que cumprir as normas e os regulamentos da instituição. Pessoal, cada instituição, cada bloco cirúrgico, de forma particular, ele tem seu POP, né? Que é seu procedimento operacional padrão, tem as suas rotinas de limpeza, os dias, mas de modo geral, nós sempre vamos trabalhar com um padrão generalizado das instituições. Então, tem como norma o Código de Ética do COREN, né, que é o conselho que nos regula. O técnico recebe o paciente no centro cirúrgico, participa das reuniões com o líder, né, quando ele é solicitado, ou seja, normalmente o enfermeiro que lidera ou que gerencia essa equipe, ele chama o técnico para ajudar, principalmente porque o técnico, muitas das vezes, é quem está lá na ponta, é quem está executando. Então, tem uma maior visão para passar para o enfermeiro, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue estar em todos os lugares e vendo tudo. Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos, manter a ordem e a limpeza do seu ambiente de trabalho, que é muito importante. Um enfermeiro, um técnico, um profissional da área da saúde, ele tem que ser muito organizado e manter a limpeza do seu ambiente de trabalho. Como a gente está falando, né, a gente mexe com vida, com potencial de contaminação, com infinitas possibilidades, a gente precisa zelar pela limpeza do ambiente. Zelar também, né, pelas condições ambientais de segurança do paciente e da equipe. A gente nunca vai fazer nenhuma ação que nos coloque em risco, né? Coloque a nossa vida em risco e em detrimento à vida do paciente. Então, zelar pelo correto manuseio dos equipamentos, né? Porque quando a gente trabalha numa instituição e a gente conhece, às vezes, a realidade de muitas instituições, a gente vê que tem mesmo, né, que zelar por tudo isso, porque é dinheiro, é gasto. Estar ciente das cirurgias marcadas na sala da sua responsabilidade. Então, normalmente um bloco cirúrgico, às vezes, ele tem 5 salas. A sala 1 já tem as coisas da ortopedia, a sala 2 é cirurgia geral, a sala 3 já é alguma coisa voltada para otorrino. Então, normalmente, um circulante de sala, ele tem uma sala fixa que ele circula e, dependendo da rotina de cada instituição, ele pode trocar a cada mês de sala, a cada 3 meses, né? Algumas instituições onde eu trabalhei, a gente fazia o rodízio a cada 3 meses. Priorizar os procedimentos de maior complexidade, conforme a orientação do enfermeiro, né? Prover a sala de operação com material e equipamento adequado de acordo com o tipo de cirurgia e as necessidades do paciente. Então, sempre que a gente fala que vai programar uma sala cirúrgica, a gente está falando que temos que preparar essa sala para o que tem na CME ou não, para equipar a sala com os coxins, com aqueles materiais que foram vistos anteriormente para poder receber o paciente. Remover sujidade dos equipamentos expostos e das superfícies, levando em consideração as orientações do setor de controle de infecção. Então, como eu falei com vocês, algumas instituições adotam um mutirão da limpeza no sábado e no domingo, onde os plantões de cirurgia são mais tranquilos. Então, é dia de lavar o motolia, trocar o motolias que ficam nas salas, limpar dentro de algum armário que fique lá, que precise dar um apoio nos momentos de cirurgia, verificar a limpeza das paredes e do piso, o funcionamento dos gases e equipamentos, que é muito importante, né? Os gases que nós temos nas paredes do bloco cirúrgico, oxigênio, vácuo, isso tudo precisa estar funcionando, porque na hora da cirurgia, isso tudo já tem que estar testado. E isso é atribuição do técnico de enfermagem que
circula uma sala. Tomar providências para manutenção da temperatura adequada da sala. A gente sabe que a sala de cirurgia tem que ter ar-condicionado, principalmente por causa dos materiais de dentro da sala, né? Auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, certificando do correto posicionamento de catéter, sonda, dreno. Então, se tiver com sonda, tem que fechar a sonda. Dreno Portovac, que é aquele que fica normalmente para dreno de tórax, ele precisa estar com a pressão certa, a gente tem que fazer com que isso funcione. E auxiliar no correto posicionamento do paciente para o ato cirúrgico. A gente também auxilia, né, no posicionamento para anestesia, raquianestesia, peridural, essas coisas assim, até a questão da própria intubação mesmo para cirurgia geral, isso é muito importante, tá? Notificar o enfermeiro responsável de alguma intercorrência, então normalmente no final do seu plantão você anota no caderno da sala, ou dependendo da rotina de cada instituição, passa-se, né, um caderno geral do plantão do bloco. Utilizar corretamente equipamentos, materiais permanentes descartáveis e roupas. Auxiliar o anestesiologista na indução ou reversão do procedimento anestésico. Então, sempre que o anestesista vai acordar um paciente da cirurgia geral, ele precisa do técnico do lado. Muitas das vezes, o paciente, ele acorda muito agitado. Então, o técnico tem que estar do lado para evitar que ele caia, né? Que, às vezes, muitas vezes o paciente não fica com a garganta anestesiada, fala que não consegue respirar, pode dar uma queda de língua, né? Às vezes, precisa colocar um catéter nasal com um O2 porque a saturação vai cair. Isso tudo o técnico de enfermagem auxilia e é responsável, tá, pessoal? Preencha corretamente todos os impressos pertinentes, isso é muito importante. Folha de sala, principalmente para a instituição de SUS ou o hospital mesmo em si, o convênio não paga se a folha não tiver preenchida. Se a etiqueta da OPME, que é órtese, prótese e material especial, não tiver lá, não paga. Isso tudo é de responsabilidade de quem está circulando a sala. Comunicar ao enfermeiro defeitos em equipamentos e materiais para que possa ser providenciado e auxiliar na paramentação. Abrir os materiais estéreis, né, dentro das técnicas assépticas, depois a gente vai ver tudo sobre como não contaminar os materiais que estão esterilizados na hora de abri-los. Solicitar a presença do enfermeiro sempre que necessário, né? Caso esteja acontecendo alguma intercorrência dentro da sala, algum problema. Encaminhar peças e exames e outros pedidos realizados. Sempre quando a gente vai fazer uma cirurgia, normalmente o material, claro que dependendo da cirurgia, né? Mas o material ele é encaminhado pro laboratório de análise patológica. Então, fica num vidrinho, né, num potinho, com a identificação que o médico faz da peça anatômica e é de responsabilidade de quem circula a sala entregar no local adequado. Normalmente, o bloco tem um local onde ele reúne as peças anatômicas todas com a etiqueta, tudo certinho, e manda para esse laboratório de análise patológica. Auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, né? E lembrando também que é importante o posicionamento de catéter, sondas e drenos. E realizar a desmontagem da sala operatória. O que é a desmontagem da sala operatória, pessoal? É juntar a roupa dentro do hamper, né? As roupas, os campos que ora foram estéreis para cirurgia, conferir, né? Se não ficou nada, se não caiu por acaso nada no chão, para poder entrar o pessoal da limpeza, para fazer a limpeza, para preparar a sala para uma outra cirurgia. Porque normalmente a gente tem, né, várias cirurgias numa mesma sala no mesmo dia. E falando um pouquinho também das atribuições do enfermeiro, a gente tem, né, o circulante de sala, como eu falei para vocês. Ele prepara a sala cirúrgica.
Então, ele ajuda, né, no que é preciso para a cirurgia acontecer, para o paciente, para receber o paciente, para que tudo corra da melhor forma possível. Isso é um circulante de sala, independente se ele é técnico de enfermagem ou se ele é enfermeiro, tá? O circulante interno da sala, ele tem as atribuições, então, de ver diariamente as salas de cirurgia, o estoque, preparar a sala seguindo a técnica de limpeza e montagem da sala, equipar a mesa de anestesia, né? Normalmente as instituições já têm muito isso. Olha, o que você tem que fazer, né? Isso é feito no POP, no procedimento operacional padrão de cada instituição. Quando a gente recebe um paciente, é importante verificar, pessoal, se o paciente porta algum objeto a ser removido. Então, anel, relógio, pulseira, cordãozinho, brinquinho, piercing, dentadura. Gente, é muito importante perguntar se o paciente, né? A gente não vai perguntar muitas das vezes se o paciente usa dentadura, mas a gente vai perguntar, usa prótese dentária? Né? Tem alguma coisa, algum aparelho removível pra gente poder tirar? Porque fica com o acompanhante da pessoa. Caso seja isso já dentro da sala cirúrgica, a gente coloca num saquinho e anexa no prontuário do paciente, porque aí quando ele for pro quarto, ele vai com a papeleta dele, né, com o prontuário dele e vai com o objeto dele que foi retirado. Então, verificar se o paciente fez um pré-operatório, executando a tricotomia. Sempre quando a gente recebe um paciente, normalmente as instituições, elas têm um checklist. Checklist de cirurgia segura, checklist do bloco cirúrgico. Então, vem isso tudo escrito. O paciente está em jejum? Sim ou não? Paciente usa prótese dentária? Sim ou não? Paciente realizou tricotomia? Suspendeu medicação conforme orientação médica? Trouxe resultados de exames solicitados? Então, isso é muito importante. E aí, a gente começa a preparar o paciente e explicar para ele o que a gente está fazendo. Então, coloca a braçadeira, funciona na veia. Normalmente, se for uma cirurgia que o paciente vai direto pro bloco, a gente funciona dentro do bloco. Se for uma cirurgia que o paciente já vem do setor, muitas das vezes ele já vem com um acesso venoso periférico. É importante a gente saber o calibre do acesso venoso periférico, porque às vezes ele estava no setor tomando medicação, que o acesso podia ser um Gelco 22 ou um catéter 23, um Scalp, né? Desculpa, um Scalp 23 e um Gelco 22, que são os calibres mais finos. Aí, dependendo da cirurgia que ele vai fazer, a gente vai ter que pegar um novo acesso venoso periférico com um Gelco 20, um Gelco 18, caso precisa correr volume, se a cirurgia for grande. Colocar o manguito do esfigmomanômetro para poder olhar a pressão e auxiliar o anestesista nas solicitações dele, né? Muito importante, quando vai usar bisturi elétrico, cautério, bipolar, monopolar, tem uma placa que a gente coloca no paciente para que ele não queime. Então, tem que ser numa região muscular vascularizada, normalmente atrás da coxa a gente coloca, aqui nas costas também, no dorso, pode colocar, não tem problema. O circulante da sala também ajuda o instrumentador na montagem, ou seja, quando o instrumentador está preparando a sua mesa cirúrgica, somos nós, os circulantes das salas, que somos responsáveis por abrir os materiais e ir entregando, né? Porque nesse momento, o instrumentador já está paramentado com as roupas estéreis, então ele não tem condição de fazer isso. Fornecer o material necessário antes e durante o processo de cirurgia, conectar os polos do bisturi, ligar aspirador, conectar látex, ligar foco, todas essas coisas, preencher folha de sala,
Isso tudo que é inerente ao processo operatório, que não seja o ato cirúrgico em si, que é médico, é de responsabilidade do circulante de sala. E a gente tem que tomar pra gente essa responsabilidade, porque o ambiente no qual a gente trabalha, a sala cirúrgica, é um ambiente cuidado por nós. Sempre quem vai ser responsabilizado somos nós, os enfermeiros, os técnicos. Então é muito importante a gente ter essa consciência, viu, pessoal? A montagem da sala cirúrgica. O que o circulante da sala ele deve verificar? Ele verifica a lista de cirurgia, né, quanto a material, aparelho, mantém a sala em boas condições de limpeza, sempre, conforme eu falei antes, sempre. A gente vai fazer a técnica de limpeza com álcool 70. Observar se o lavabo está equipado para uso. O lavabo, pessoal, é aquele tanque que fica do lado de fora, que normalmente ele tem degermante acionado por pedal, torneira acionada pelo cotovelo ou pelo pé também, por pedal, e onde fica a escovinha de degermação das mãos. Testar o funcionamento dos aparelhos, né, sob sua responsabilidade, verificando suas perfeitas condições de uso. Checar com o anestesista, né? Doutor, qual que vai ser a anestesia? Vai ser geral? Vai ser RAC? Vai ser peri? Tá faltando mais alguma coisa? Sempre, gente, a gente não é obrigada a saber tudo. Mas tá em dúvida, pode perguntar pro médico. Olha, doutor, eu peguei isso, isso e isso. Vai querer alguma coisa a mais? Vai precisar de mais alguma coisa? E preparar a infusão endovenosa, né? Em casos que os pacientes chegarem sem acesso, então a gente prepara a bandeja, o soro, o equipo. No caso de cirurgia, a gente sempre vai usar gelco, não vai usar scalp, tá? Até por causa do tempo de permanência também. Na sala de operação, então, a gente recebe o cliente, procedendo a sua identificação. Oi, tudo bem? Meu nome é fulana e eu vou te acompanhar durante toda a sua cirurgia. Pode ficar tranquilo, vai correr tudo bem. E assim, para o paciente se sentir muito acolhido. Por quê? Porque às vezes, o que eu sempre comento com vocês é que muita gente já caiu na questão do comodismo da profissão. Então, enquanto está recebendo um paciente, está conversando de outras coisas com algum colega ou não se identifica, e esse é um momento muito tenso para o paciente e para a família. Então, a gente posiciona o suporte de braço para infusão endovenosa sob o colchonete da mesa cirúrgica, tendo cuidado de sempre colocar o paciente, né, o braço do paciente no ângulo inferior a 90 graus em relação ao corpo. Então, a gente não vai abrir demais esse braço do paciente para ele ficar confortável, até porque quando ele tiver sob anestesia, ele vai estar totalmente entregue, né? Os músculos vão estar totalmente relaxados. Auxiliar o cirurgião ou assistente a posicionar corretamente o cliente e ajudar os integrantes da equipe cirúrgica, como eu falei com vocês. E aí a gente abre o pacote com impermeável sobre a mesa do instrumentador e a caixa de instrumentais sobre a mesa auxiliar, fornecendo os materiais necessários. Ajuda na anestesia, né? Com o arco de narcose e o suporte de soro para cada lado. Porque a gente faz uma coisa que a gente chama de barraca. Normalmente usado esse termo porque fica um suporte de lado em cada canto da cabeceira do paciente. Então, a gente levanta os campos estéreis, por quê? Para o paciente não corre o risco de ver nada durante a cirurgia. Temos muitas cirurgias, vamos supor que a cesárea. A paciente, ela não dorme, né? Ela tá anestesiada, mas ela não dorme. Então, para evitar que ela veja alguma coisa, a gente cria essa barraca. Aproximar da equipe cirúrgica o hamper, coberto com campo esterilizado e o balde de lixo. E sempre ligar o sistema de aspiração e o bisturi elétrico. Aproximar os pedais dos aparelhos elétricos. Parece muito, pessoal, mas isso entra um pouco depois, essa preparação da sala cirúrgica meio no automático, porque quando a gente vai raciocinando
o que precisa dentro de uma sala cirúrgica. Então vamos imaginar, precisa de tablado, precisa de aspirador, isso tudo tem que estar ligado para o bom funcionamento dos equipamentos e uma cirurgia de sucesso, né? Fornecer estrado ou banco é muito importante, porque às vezes a mesa, né, tem algumas pessoas que precisam usar estrado ou banco para poder chegar ao local de acesso da cirurgia. E depois disso a gente desliga o foco, os aparelhos no final da cirurgia, né? Ajuda com o paciente no transporte e verifica a questão da sobriedade dele em relação à anestesia. Porque depois ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica e ele não pode ser deixado sozinho, como eu falei, porque pode ter alguma queda ou alguma coisa relacionada ao pós-operatório imediato. Então, a gente transfere o paciente da mesa cirúrgica para a maca, encaminha a sala de recuperação pós-anestésica ou a UTI, né? Nos casos, cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca, ou às vezes que o paciente mesmo já chegou entubado no bloco e precisa fazer uma cirurgia. Encaminhar o cliente à sala junto com o anestesista. Normalmente o anestesista acompanha e a papeleta do paciente vai junto, né? Separar a roupa usada na cirurgia, encaminhar o expurgo, retirar os materiais, normalmente os materiais sujos. A instrumentadora retira, normalmente ela junta e o circulante de sala coloca no carrinho para levar para o expurgo, né? Providenciar a limpeza da sala cirúrgica, então a gente chama o pessoal da limpeza. Ao final da cirurgia, normalmente o cirurgião ou outro profissional que tenha participado informa aos familiares sobre o ato cirúrgico e o estado do paciente. Então, normalmente a gente fala que é o boletim do bloco. Passa perguntando nas salas cirúrgicas, tá em cirurgia, não tá? Tá com alguma intercorrência, tá correndo tudo bem? Isso tudo são os processos inerentes ao ato cirúrgico, tá, pessoal? Desmontagem da sala cirúrgica. O que é isso? Ao final do procedimento, né, a gente precisa organizar a sala para que ela seja preparada para uma próxima cirurgia. Então, a gente precisa assegurar um ambiente limpo e minimizar o risco de contaminação. Então, manipular o material cuidadosamente, usando luvas de procedimento e evitando batidas ou queda. Recolher o material de consumo não utilizado para devolução, então a gente devolve o kit para a farmácia, alguma caixa que foi pega por precaução na CME e não foi utilizada, a gente também devolve e revisa todo o material cirúrgico, sempre tomando cuidado para que não corra o risco de ir alguma pinça no meio da roupa, porque as bacaus, que são um tipo de pinça que nós vamos ver, elas são usadas para unir os campos estéreis durante a cirurgia. Então, pode acontecer que quando estiver tirando, né, esses panos, esses campos, vá alguma pinça no meio. Então, é sempre precisa, porque ela já está contaminada e pode causar algum acidente de trabalho. Então, a gente retira a lâmina do cabo do bisturi e descarta os pérfuro cortantes. Normalmente, quem faz isso é o instrumentador ou às vezes o próprio cirurgião, porque ele já está paramentado, então ele tira com as pinças a lâmina do bisturi e já despreza as agulhas. Mas é sempre importante a gente perguntar, né? Zelar pelo excesso mesmo. Jogou os pérfuro cortantes no lixo? Jogou, entendeu? Aspirar com água corrente restos de fluido no interior das extensões. Então, vamos supor que eu tenho um látex que dentro dele tá com fluido. Então, eu preciso aspirar um pouquinho de água só para limpar isso aí mesmo. Desconectar a ponta do aspirador, né, da extensão. Acondicionar os instrumentais em container com água, né? Outra coisa que a gente precisa fazer também, encaminhar os frascos de anátomo patológico para o lugar correto,
como eu falei com vocês, pro laboratório vir pegar. E solicitar a limpeza terminal da sala ao funcionário da limpeza. Terminal, limpeza, os outros tipos de limpeza que nós vamos ver, aí é de acordo com a contaminação da cirurgia, né? Com o potencial de contaminação da cirurgia. O controle de infecção, muito importante para um ambiente hospitalar. Para que ele serve? Para impedir, né, que as infecções ocorram mesmo. Então, sabe-se que a infecção do sítio cirúrgico é multifatorial. O que é isso? Ela ocorre por N motivos, N fatores, sendo a equipe cirúrgica uma importante fonte de patógenos, né, que causam isso. Frente a esse contexto, o uso da paramentação é uma forma de prevenir a transmissão de contaminação, de infecção. Então, a gente precisa fazer as técnicas assépticas para evitar o risco de infecção. A infecção do sítio cirúrgico, que é o local da cirurgia, representa um grande ônus socioeconômico às instituições, né? Em decorrência de o paciente voltar para o hospital depois da cirurgia e ficar lá numa internação clínica prolongada. O risco desse paciente infectado passar a infecção para outros pacientes, né, que estejam lá. Então, muitos estudos revelam que problemas de natureza infecciosa podem estar relacionados a fatores intrínsecos às condições do paciente. Ou seja, é reconhecido que a maioria das infecções hospitalares, inclusive a da ferida cirúrgica, é de origem endógena. Então, isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a saber o início das causas de infecção para poder tratar. A segunda causa da transmissão é a equipe cirúrgica, caracterizada pela infecção veiculada principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas mãos. Ou seja, toda a equipe cirúrgica tem que usar máscara, é muito importante. A gente tem visto aí, né, hoje, só contextualizando um pouco, a nossa maior fonte de contaminação do Covid-19 hoje, né, do novo coronavírus, está relacionada ao não uso da máscara, porque a gente está conseguindo transmitir através de perdigotos, da saliva, de espirro, de tosse, e isso é uma coisa muito recorrente dentro de um bloco cirúrgico, né? A gente precisa usar máscara para proteger sobre isso. Aqui, pessoal, a segunda causa da transmissão da infecção do sítio cirúrgico, tá? SC, infecção do sítio cirúrgico. Os controles de infecção do paciente cirúrgico são relacionados ao paciente. Então, como é que a gente controla uma infecção do paciente? O preparo da pele, a tricotomia, a roupa, a retirada de adornos, né? A equipe cirúrgica, unha, adorno, roupa, paramentação, né? Então, aquele pessoal que vai para dentro de bloco, com pulseira, com anel, com colar, não pode, porque é uma superfície que pode estar contaminada e contaminar outros locais. No ambiente, né, na limpeza da sala operatória, piso, padrões de circulação, isso tudo pode influenciar. E aos procedimentos mesmo, então a gente tem que estar sempre controlando asepsia, escovação cirúrgica, colocação de campos esterilizados, né? Cai alguma coisa no chão, a gente não pode reutilizar. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque depois de um tempo as coisas ficam muito corriqueiras numa sala cirúrgica e isso não pode acontecer. A infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde e pacientes. Estima-se no Brasil que a infecção de sítio cirúrgico ocorra após 11% das operações, sendo que a gente consegue evitar muito isso aí, tá? Vale ressaltar que as medidas mais eficazes no combate ainda são higiene correta das mãos e dos materiais. Não vamos cansar de falar de higiene das mãos, né? Volto a contextualizar essa questão do Covid-19, do novo coronavírus.
O que mais vai prevenir? Lavar as mãos. Água corrente, sabão entre os dedos, técnica correta de lavagem das mãos. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente também. As recomendações de prevenção, né? Diminuir o montante e o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida, ou seja, a ferida cicatrizar, né? A ferida operatória cicatrizar mais rápido, melhorar as defesas do hospedeiro. A antibiótico profilaxia deve ser realizada antes do início da cirurgia, tá, pessoal? Igual normalmente cesárea faz 2 gramas de Keflin, se não me engano, né? Alguns protocolos de algumas instituições, para que no momento da incisão da pele com exposição de tecido exista concentração tecidual adequada do antibiótico. Então, o antibiótico tem que proteger ali, né? Para que tenha uma resposta imunológica boa. Como o S. aureus é o agente mais frequente nas infecções de sítio cirúrgico, a profilaxia deve ser realizada com antibióticos que tenham atividade contra esse agente, né? Geralmente as cefalosporinas de primeira e segunda geração. A gente vai ver que as cefalosporinas, elas são tipos de antimicrobianos que conseguem ter um espectro bom e conseguem dar uma imunidade melhor durante a cirurgia. Então, a cefalosporina, né? Eu tenho de primeira geração, segunda geração e terceira geração, né? Quais são as orais e o tipo de ação delas. Então, quando eu falo de primeira geração, eu tô falando de alguns tipos que fazem gram positivo, gram negativo, desculpa. Segunda geração, gram positivo, gram negativo, só que anaeróbios. Então, a gente tem que lembrar o que são anaeróbios. São aqueles antimicrobianos que conseguem fazer anaerobismo, né? Não sei se existe essa palavra. São seres anaeróbicos, que eles não precisam de oxigênio. Terceira geração, gram positivo e gram negativo. Então, a gente tem algumas classes desses medicamentos que conseguem. Caso a cirurgia seja prolongada e ocorra uma grande perda volêmica, né, ou se o paciente for obeso mórbido, é recomendado ter uma outra dose desse antimicrobiano, independente da duração do uso, tá? Existem algumas recomendações do Centro de Controle de Doenças para prevenção de infecções do sítio cirúrgico. Para melhor entender tais recomendações, segue abaixo alguns tópicos, ó, vamos ver. Então, a categoria 1A, né, são algumas medidas recomendadas para implantação. Essas categorias, pessoal, elas são feitas por estudos, né, tá? Então, a recomendação da prevenção, eu tenho a 1A, a 1B, a 1C, a 2C, são sempre falando quais são as medidas recomendadas, né? Os tópicos não resolvidos ou sem recomendações são medidas para as quais as evidências científicas são insuficientes. O que eu sempre falo com vocês, medicina, enfermagem baseada em ciência. Vamos parar com essa coisa de que enfermagem é empirismo, né? Uma coisa que tá dentro da gente. Pode até estar a questão de gostar do cuidado do outro, mas a gente tem que ter nossas ações sempre pautadas na ciência, estudar, ter argumento para discutir. Então, a recomendação e o nível de recomendação. Então, vocês vão usar bastante essa questão desse quadrinho que eu coloquei aí, ó, principalmente no que tange a recomendação pré-operatória. Então, o preparo do paciente, diagnosticar e tratar infecções em sítios distantes antes do procedimento. Então, eu vou usar o nível de recomendação 1A. Qual que é o nível de recomendação 1A? Vamos voltar lá. São medidas fortemente recomendadas para implementação e ou fortemente suportadas por estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos bem desenhados. E assim vai. Então, eu preciso que vocês vejam esse quadro, né? Dê uma olhadinha nesse quadro aqui. Relacione principalmente essa coluna aqui, ó, que eu falei com vocês, com o que foi descrito anteriormente, tá? E aí, assim vai, ó. Tem muita coisa aqui.
tópico não resolvido, tá vendo? Que foi o que eu mostrei antes. Isso tudo tá no material que eu enviei pra vocês por e-mail, por PDF, tá? Então, sempre a questão do antibiótico profilático também tá escrito aí, ó, no D, ali embaixo. Para cesarianas de alto risco, administrar o antibiótico profilático imediatamente após o clampamento do cordão. Então, sempre quando a gente vai clampar o cordão umbilical, tem que fazer. E assim por diante, tá? Tem muita coisa que dá pra gente fazer com esse controle de infecção. Normalmente isso já vem pronto, tá? Das instituições, a gente não precisa ter uma preocupação muito grande com isso em fazer. A gente precisa executar, desculpa. A gente tem que executar, mas isso já vem pronto, é uma rotina do próprio hospital. E assim vai, ó. A paramentação cirúrgica, que é uma coisa bem legal, que aqui tá mostrando um pouquinho, se vocês acompanharem a figura, ó, A, B, C, a D, a E e a F, tá falando, né, como é que é, bem autoexplicativo, assim. Então, sempre são duas pessoas. A pessoa que vai paramentar e a pessoa, né, o circulante de sala que vai auxiliar, ajudando a amarrar o capote. Qual a importância da paramentação cirúrgica? O uso da paramentação cirúrgica tem como finalidade a formação de uma barreira contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente e evitar que o profissional de saúde seja contaminado também. Então, os componentes da paramentação cirúrgica, nós temos os aventais, né? O controle de doenças recomenda troca de avental quando esse estiver visivelmente sujo com sangue. Então, às vezes, cirurgia grande, que teve uma perda volêmica, que sujou o pessoal da equipe, acontece muito do médico trocar de avental. Gorro, né? Por causa de cabelo, luva, principalmente luvas estéreis para quem está executando os procedimentos estéreis e luva de procedimento, tanto para evitar contaminação profissional, paciente profissional. Os propés, eles têm uma questão polêmica, mas ainda tem alguns locais que usam, que adotam o seu uso, tá? A máscara, gente, que é para proteger o paciente da contaminação, como eu falei, principalmente por organismos oriundos do nariz e da boca dos profissionais, né? Liberados no ambiente quando eles falam, tossem e espirros, e salvaguardar a mucosa dos profissionais de respingos também. Então, tem algumas cirurgias que é muito comum o cirurgião utilizar um óculos de proteção. Os óculos, devido a doenças transmissíveis por substâncias de paciente, né? No centro cirúrgico, os pacientes são preparados, né? Ao meio, a cirurgia estão expostos ao medo e insegurança, além de estarem fragilizados, então, pela sua própria condição, né? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, a equipe do centro cirúrgico tem que cuidar desses pacientes, aplicando os conhecimentos adquiridos, né? Dar uma humanizada nisso aí. Eu sempre falo que a gente podia pensar se fosse a gente. E se fôssemos nós, que fôssemos realizar uma cirurgia, que não soubesse que tipo de cirurgia que é, né? Eu acho que a gente ia querer ter esse acolhimento e essa explicação. Esses conhecimentos especializados para atender necessidades advindas do tratamento incluem orientação, preparo físico e emocional, avaliação e encaminhamento ao centro cirúrgico, com finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promoção da recuperação e prevenção das complicações no pós-operatório. Algumas orientações devem ser passadas para o paciente, então o preparo da pele importante, preparo intestinal, né? Como tem algumas cirurgias, você precisa estar com o intestino limpo, então você faz uma dieta que o médico te passa. A higiene oral, geral, quando o paciente é acamado, né, cabe ao profissional que acompanha ele a tomar isso para si e, se ele estiver no setor, ajudar a família a fazer o cuidado com o paciente. Algumas precauções padrão, né?
lavagem das mãos, o uso de luva, lavar a mão após a retirada da luva também. Então, assim, gente, não é porque não é porque tá de luva que tirou a luva, não tem que lavar a mão, não é isso. A luva é uma barreira, mas a sua mão tem que estar sempre limpa, tem que estar sempre sendo higienizada, tá? Uso do avental, né, em caso de contato com sangue e fluido. Manuseio correto de material pérfuro cortante. Manuseio correto de artigos e roupas contaminadas. Saber descontaminar superfícies ambientais e artigos. A questão mesmo da proteção facial, que é a máscara e o óculos quando necessário, né? O óculos, normalmente, ele não é obrigatório. Quando precisa, a gente recorre. Precaução de contato também, né? São indicadas esse tipo de precaução quando há infecção ou colonização por micro-organismo. Então, varicela, infecções de pele, a precaução de contato, porque pode ter paciente que vá fazer cirurgia no bloco, pessoal, e ele esteja contaminado por alguma dessas doenças, tá? O paciente, quando ele vai para o bloco, muitas das vezes ele tem várias comorbidades associadas, várias doenças oportunistas ali ajudando a piorar o seu estado clínico. A precaução pré-gotícula, né? São indicados em caso de suspeita ou confirmação de doenças transmitidas por gotícula, como eu falei agora, né, o novo coronavírus e outras doenças que possuem esse meio de contaminação. Alguns cuidados são importantes, né? O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário usar máscara cirúrgica durante toda a permanência. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados do mesmo micro-organismo. Então, hoje, contextualizando mais uma vez, o que estão fazendo com o Covid-19? Colocando pessoas, uma ala toda de pessoas contaminadas pelo mesmo vírus. Precaução para aerossóis, né? São indicados em caso de suspeita também, como eu falei, parece muito com as gotículas, né? E os cuidados são praticamente os mesmos. E o paciente com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento, isso é uma coisa bem bacana, não pode dividir o mesmo quarto com outro paciente com tuberculose, viu? Ele tem que ficar em outro quarto. A precaução de contato, né? Como eu falei, sempre que o paciente tiver alguma doença importante, a gente ter a precaução de contato e ter as barreiras de isolamento, né? E o preparo do corpo do paciente para a cirurgia. Essa parte de preparo do corpo do paciente para a cirurgia, que é uma parte grande, a gente vai falar na próxima aula, tá? Dúvidas, eu estou à disposição.